Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Para encerrar a solenidade oficial em comemoração aos 130 anos de nascimento de Dona Benedita Fernandes, neste dia 27 de junho, convidamos o presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio César Perry de Carvalho, autor da biografia Dama da Caridade, sobre a vida e obra de Dona Benedita Fernandes. Antônio César Perry de Carvalho. Boa noite a todos. Na pessoa do Dr. Jaime, vereador, e que nos honra hoje em nos receber na posição de presidente da Câmara de Vereadores de Araçatuba. Saudamos a todos os integrantes da mesa, como a todos os que aqui comparecem como convidados. Falar sobre Benedita Fernandes no dia em que completa 130 anos de nascimento é, sem dúvida nenhuma, um fato significativo para todos nós. A emoção que já foi demonstrada por todos aqueles que nos antecederam demonstra o carinho e a gratidão com que todos sabem reverenciar a figura de grande valor de Benedita Fernandes. Numa pequenina cidade, Campos Novos de Cunha, nos altos da Serra do Mar, na região próxima e entre Guaratinguetá e Paraty, ali nasceu Benedita Fernandes, de uma família provavelmente descendente dos escravos, e da qual nós não temos maiores referências, porque Benedita Fernandes perdeu todo e qualquer contato com a sua família a partir do momento em que foi vitimada por uma pertinaz obsessão. Mas foi exatamente aqui nessa região, longínqua na época, noroeste do estado de São Paulo, é que ela aparece no início dos anos 1920. Foi curada por um carcereiro na cidade de Penápolis. Ele era espírita e percebeu que aquela senhora, que muitas vezes era levada à cadeia pública, porque não tinham onde levar uma pessoa que provocava temor e pânico na população, que ela não era uma louca, entre aspas, clássica, que ela era, na verdade, envolvida por entidades espirituais que a perseguiam. E nessas condições, ele passou a dialogar e aplicar passes, até que ela recobra a consciência e aceita o desafio de trocar aquela situação em que ela se encontrava, para que pudesse realizar algo em favor do próximo. E foi nessas condições que ela chegou aqui em Araçatuba, no patrimônio de Dona Ida, um bairro distante também do antigo centro da cidade de Araçatuba, onde se juntavam toras de madeira, ali nos anos 1920, com lavadeiras como ela, pessoa simples. Ela se preocupava com crianças abandonadas, com órfãos e com pessoas que eram consideradas doentes mentais. No ano de 1927,
ela já construía casinhas de madeira para dar assistência àquelas criaturas que ela considerava extremamente necessitadas do apoio e do carinho. E, em função de tudo isso, ela funda no ano de 1932 a Associação das Senhoras Cristãs, com uma origem e uma participação extremamente simples. Surge uma obra que se perpetua. Benedita Fernandes, assumindo efetivamente o seu papel de espírita, de médium, ela deu assistência a muitas pessoas, inclusive a nossa própria bisavó materna. É importante destacarmos que o trabalho sério e denodado que ela realizava chamava a atenção de todos. Porque Benedita Fernandes, todos os domingos, com seu vestido de chitão, formava uma fila com as crianças e vinha passear aqui na Praça Rui Barbosa. E isso chamava a curiosidade de todas aquelas pessoas que vinham a passeio na antiga Praça Central de Araçatuba. Mas também Benedita Fernandes soube cativar os espíritas da cidade. Participou de muitos projetos, como a criação de uma proposta de mocidade espírita em Araçatuba, no começo dos anos 1940. Fundou, em 1942, a União Regional Espírita de Araçatuba, um embrião de uma proposta de unificação, quando esta ideia não estava muito clara em nosso país. Mas também Benedita Fernandes, pela sua dedicação ao próximo, pela necessidade que tinha de atender às suas ansiedades e às suas deficiências, ela cativou o poder público e conseguiu o respeito da Prefeitura Municipal de Araçatuba, principalmente do então prefeito, primeiramente interventor e prefeito, Dr. Aureliano Valadão Furquim. E com a prefeitura ela estabeleceu alguns convênios para montar escola, para montar albergue, ou seja, aquela instituição tinha uma ação bastante diversificada, atendendo desde a criança, desde as pessoas que não tinham teto para se hospedar na cidade, como também aos doentes mentais. Conseguiu o apoio e a participação efetiva de um grande médico da cidade, pioneiro na época, Dr. Jaime de Oliveira, e também, em seguida, do Dr. Plácido Rocha, que veio a se transformar em político pouco tempo depois. Mas ela despertou o interesse do interventor estadual, Dr. Fernando Costa, que numa das visitas oficiais que ele fez a Araçatuba, ele quebrou o protocolo, porque quando ele estava recebendo várias pessoas e havia uma fila formal, alguém disse que uma senhora que apontava a porta, muito simples e com vestido de chitão, era Benedita Fernandes. Ele quebrou o protocolo e foi recebê-la à porta. E há muitas outras situações como essas, mostrando que, em função do trabalho que ela fez pela comunidade, pela sua dedicação, pelo seu amor ao próximo, ela foi respeitada pela população e pelo poder público de Araçatuba. É importante destacarmos que, em sua vida, sempre atendendo e recebendo lideranças espíritas da região, de outras regiões do país, como Leopoldo Machado, merecendo notícias continuadas no jornal Clarim, que era editado por Carba Schultz na cidade de Matão. Ela sempre levava o nome de Araçatuba, participando de eventos fora de Araçatuba, a convite de Leopoldo Machado,
ou a convite do Dr. Tomás Novellino, fundador também de uma instituição de apoio psiquiátrico na cidade de Franca. Ou seja, Benedita Fernandes estava integrada não só no contexto da sociedade de Araçatuba, do movimento espírita local, mas também mantinha todas essas relações com as lideranças da época. Sua vida representou uma trajetória de luz, deixou rastros de realizações produtivas e que nós sentimos perfeitamente os efeitos e a repercussão até nossos dias. E hoje, quando nós vemos com justa razão a direção do hospital que leva seu nome, louvar a sua presença, o seu apoio espiritual, nós não poderíamos deixar de registrar que ela, na realidade, se desdobra. E se desdobra muito, porque ela está sendo vista constantemente e se manifestando na sede da Federação Espírita Brasileira, acompanhando ativamente todas as ações que são executadas a partir da Federação Espírita Brasileira. É vista por médiuns, acompanhando viagens internacionais nossos, e sem nenhuma burocracia de passaporte, ela comparece em vários países. Qual não é a nossa surpresa quando uma reunião mediúnica realizada no idioma espanhol, num país aí da América do Sul, o médium teve dificuldade em pronunciar o nome dela, porque dizia que ela estava próxima a nós e queria dizer alguma coisa, mas era ela mesma. Aí, com certa dificuldade, nós confirmamos o nome Benedita Fernandes, o que ela aqueceu. De outra feita, numa outra região, num determinado país da Europa, qual não foi a nossa surpresa ao visitarmos um sítio histórico e um médium a viu, primeiramente na forma de Benedita Fernandes, para facilitar a identificação, e logo depois ela toma outra fisionomia e outras vestes típicas de uma determinada época. Ou seja, o espírito é livre, o espírito sopra onde quer, e essa é a grande realidade. Os grandes espíritos têm efetivamente essa liberdade de ação, e quais sóis iluminam ao mesmo tempo, simultaneamente, em várias partes. Essa já é uma característica de Benedita Fernandes após essa vida de dedicação e, ao mesmo tempo, completando um ciclo no seu ajuste perante a lei divina. E nessas condições, merecedora de todas as louvaminhas de ordem espiritual, aí ela está presente em toda parte, levando a sua contribuição e o seu apoio espiritual. Mas quando falamos em dama da caridade, muitas vezes nós ficamos com aquela ideia vinda da antiguidade da caridade meramente material, da caridade que muitas vezes se praticou no mundo, quando se pensava que caridade era assunto de religião, que caridade era quase que uma troca, onde alguém oferecia alguma coisa esperando merecer algum benefício do outro lado do cenário físico. Mas o Espiritismo vem mostrar que o verdadeiro sentido da palavra caridade não é este. E é o Livro dos Espíritos, que nos conceitua a caridade numa acepção profunda, tal como comenta Allan Kardec, está fundamentada na mensagem de Jesus, porque caridade é sinônimo de justiça, caridade é sinônimo de respeito ao próximo, caridade é sinônimo de benevolência, ou seja, a caridade não é apenas a caridade material, mas ela pode ser a caridade moral,
a caridade espiritual e a caridade de uma ação efetiva de cidadania pela justiça social. É nesse conjunto e nessas condições que é interessante refletirmos em nossos dias. Se nós imaginarmos os grandes vultos que foram reconhecidos pela ação caritativa e dedicação ao próximo, Francisco de Assis, Vicente de Paula, o cura d'Ars e muitos outros que dedicaram toda a existência junto aos famintos e sofredores e que, sem dúvida nenhuma, representam exemplos maiores do amor ao próximo. Mas eles também tinham propostas, tinham visões, ou tentando mudar o pensamento de organizações religiosas para que se aproximasse mais do povo, para que se aproximasse mais das necessidades da população, ou aqueles que, mesmo nessas condições, como Vicente de Paula, estava a assessorar e ser consultor de rei francês. No entanto, muitas vezes eram vistos ou sentidos meramente como religiosos e não conseguiam captar toda a proposta e toda a ideia que se concretizava com as suas ações e com as suas postulações. Mas no século XVIII, eis que o povo, cansado de espoliação, cansado e massacrado por uma série de ilusões, se coloca de pé e começa a postular e apresentar propostas de mudança, propostas de alteração de um estado de coisas. Cai a Bastilha. E daquele ideal, passado o período do terror e das dificuldades, fica a grande proposta que muda o cenário político do mundo de liberdade, igualdade e fraternidade. Passa a balizar convenções mundiais, passa a balizar a Declaração dos Direitos do Homem. E quando Allan Kardec analisa essa trilogia, nos incita a uma reflexão profunda. O que significa ser livre para o espírito imortal? Além da educação, do conhecimento e do preparo, nós temos que entender que é facultado ao homem o livre arbítrio, a liberdade de escolha. Isso tem a ver com a nossa trajetória espiritual, que ela é realizada não por determinações do alto, não, mas pelas nossas opções diárias, pelo uso da nossa liberdade em este ou aquele caminho, que é o uso do livre-arbítrio. Mas quando Allan Kardec analisa a questão da igualdade, uma grande utopia que embandeirou muitas propostas aqui no mundo, o Espiritismo nos deixa claro: se nós quisermos colocar todas as pessoas iguais, nós estaremos desrespeitando as individualidades. Nós estaremos desrespeitando a liberdade de opção, e não haverá liberdade. Nós estaremos, em realidade, não valorizando a ideia da diversidade. O Espiritismo deixa claro: nós temos de trabalhar pela igualdade de oportunidades, porque como espíritos imortais, nós temos origens diferenciadas, trajetórias diferentes, experiências diferentes e futuros diferentes. Não somos e jamais seremos iguais, mas temos que ter a consciência plena para
usar o nosso livre-arbítrio para que ocorra a liberdade a todos e, acima de tudo, a liberdade de opção e que favoreça também a igualdade de oportunidades às pessoas. É necessário que haja o ambiente de liberdade e o ambiente de igualdade para que ocorra a culminância, que é a fraternidade. Não existe fraternidade onde não há liberdade. Não existe fraternidade onde não há o respeito à igualdade de oportunidades. Fraternidade, portanto, não é um tema superficial de ordem religiosa. É uma proposta profunda de ordem filosófica e no sentido político mais vasto da acepção da palavra. Fraternidade é o conjunto de todas as ações, porque para que o homem seja fraterno, ele tem que respeitar as diferenças. Para que ele seja fraterno, ele tem que respeitar liberdades. Para que ele seja fraterno, ele tem que compreender, sim, as possibilidades, as opções de igualdade de oportunidade para as pessoas. Nessas condições, na visão espiritual da trilogia que mudou o mundo, nós temos que reconhecer que na base de tudo está a própria mensagem de Jesus. Quando o mestre profere o chamado Sermão da Montanha, ele estava ali lançando, na verdade, as bases de uma nova doutrina social, a qual não é entendida e não faz parte de partidos políticos até nossos dias. E talvez seja até melhor, porque mostra que o homem ainda não sabe aproveitar e colocar em prática, porque seria apenas um mero arremedo, como é muito comum encontrarmos nos cenários políticos partidários de nossos dias. É importante, pois, buscarmos na mensagem de Jesus, na base do Sermão da Montanha, a nova proposta de civilização, que é muito simples. Amar ao próximo como a si mesmo. Respeitar ao próximo como a si mesmo. E é assim que nós veneramos a Deus. É assim que nós entendemos a divindade. Nessas condições, Allan Kardec, ele se pautou também por uma outra trilogia. Trabalho, solidariedade e tolerância, que não foram criados por ele. Ele adotou essa trilogia, que era comum no século XVIII, trabalhado por Rousseau e outros pensadores. Mas significa, em síntese, que é através da realização diuturna da ação concreta, e não apenas do discurso, que nós contemporizamos, sim, o trabalho. É através da solidariedade que coroa tudo o que nós falamos anteriormente e tem por base a fraternidade, é que nós podemos também aprender a tolerar as adversidades da vida e tolerar os relacionamentos inoportunos, inadequados que surgem entre as pessoas ou entre povos. Trabalho, solidariedade e tolerância. Foi esse lema que alimentou a vida do mestre e codificador do Espiritismo, Allan Kardec, e que foi lembrado no momento de um dos discursos onde ocorria o seu sepultamento. É importante, pois, imaginarmos que o conjunto de todas essas informações nos levam a reflexões profundas para o papel do Espiritismo ao longo dos tempos em nosso país. Se em 1890, na pequenina, então, recém-fundada Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro,
Bezerra de Menezes, seu presidente, criou assistência aos necessitados. Um trabalho pequeno, mas que foi se firmando e sendo imitado, reproduzido nas nascentes instituições espíritas de nosso país. Naqueles momentos, pouco tempo depois, num daqueles muitos golpes e contragolpes da República inicial, tentaram fechar a Federação Espírita Brasileira, mostrando que não havia ideal republicano ainda, porque não estava se respeitando a diversidade religiosa. Mas eis que um ex-presidente da FEB, e que por coincidência era oficial do Exército, conseguiu junto ao presidente militar a liberação da FEB para o seu amplo funcionamento com a justificativa do trabalho que era efetivado na assistência aos necessitados. O mesmo fato aconteceu durante um dos momentos após o Estado Novo, sob o comando do mesmo presidente da República da época, quando ele foi forçado a cercear também as reuniões públicas e o funcionamento de religiões. Eis que o ex-presidente da FEB, Dr. Vantuil de Freitas, comparece perante o chefe de polícia do governo federal e perante o presidente da República para advogar a permanência do funcionamento da Federação Espírita Brasileira. E quase recebeu ordem de prisão, porque ele foi incisivo, claro na sua postulação, mas ele conseguiu que a federação fosse respeitada pelo trabalho que ela realizava e que ela estimulava em toda parte. A obra de Benedita Fernandes se insere dentro desse contexto, como muitos outros lidadores, inclusive o seu contemporâneo Francisco Cândido Xavier, que lá na cidadezinha de Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, já realizava a todo vapor também o trabalho junto às classes menos favorecidas, junto à coletividade sofredora da cidade de Pedro Leopoldo. O movimento espírita brasileiro cresceu ao longo dos tempos, muito próximo à comunidade, a ponto de, no ano de 1941, um jornalista francês que visitou o país, ao retornar, escreveu na revista Le Fraterniste que os espíritas brasileiros eram pobres e poucos, mas representavam a caridade em marcha, porque realizavam muito. Esta foi, sem dúvida nenhuma, a marca do trabalho, da dedicação que caracterizou o movimento espírita de nosso país, ensejando que tenhamos hoje mais de 14 mil instituições espíritas em todas as regiões do país, e grande parte delas, em maior ou menor escala, realizando trabalhos junto à comunidade. Entretanto, toda essa dedicação e esse denodado trabalho que é efetivado por ceareiros espíritas, pioneiros, homens simples, quais formiguinhas em qualquer parte, muitas vezes é mal entendido. E hoje é olhado com menosprezo pelas autoridades governamentais. Porque estão fazendo caridade. E isso não atende às normas da assistência e da promoção social. Em realidade, o que nós estamos assistindo no Brasil, que após a Constituição Cidadã de 1988, e que valorizou a base e os conselhos em nível municipal, as legislações complementares e normas estão cerceando cada vez mais as organizações religiosas, de maneira que várias estão fechando as suas portas, porque não têm condições de atender a todos aqueles critérios e exigências
estão sendo estranguladas? Ou será que o braço do Estado quer se imiscuir nas organizações religiosas para também controlar a base da sociedade, onde eles não chegam? Nós temos essa dúvida. E nós estamos provocando essa reflexão no movimento espírita. E deixando muito claro que hoje a instituição que quiser o caminho da oficialização como entidade filantrópica, que o seja, mas saiba que será uma organização do Estado disfarçada. Ou nos permanecemos como organização religiosa e dentro dos limites para não avançarmos a essas exigências. Se a Constituição diz que a educação e a saúde são dever do Estado, que o seja. Mas não transforme as instituições espíritas em servidores públicos indiretos e sem o beneplácito de todos os encargos do servidor público. São essas preocupações que acontecem hoje nas discussões que pautam as organizações religiosas e a sociedade civil brasileira, que está percebendo, sim, e clamando por um tratamento diferenciado e respeitoso às instituições religiosas. É isso que está fomentando a organização da sociedade civil, inclusive em reuniões do Conselho Nacional de Assistência Social, evitando a proposta estatizante que muitas vezes predomina. Nós vivemos tempos delicados, sim, e os assuntos são sérios e delicados, e nós não podemos mais nos calar, não podemos mais ficar quietos, porque líderes como Benedita Fernandes e outros, que lançaram bases e se dedicaram em toda parte do Brasil e levaram a sua contribuição, são ilustrações claras, eloquentes para todos nós, que o espírita, como cidadão, tem que ser um indivíduo consciente e corajoso. É por isso que a sociedade brasileira hoje está clamando, se levantando, se colocando de pé, indignada, preocupada, porque sente que é hora da sociedade se manifestar. É hora da sociedade dizer o que pensa e não aquilo que pretendem colocar como pensamento da população. É natural, pois, que em todo e qualquer regime republicano, em todo e qualquer regime democrático, a base, a sociedade, seja ouvida. E aqueles ideais que delineamos no início estejam sempre presentes. O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, escrito no ano de 1857, por Allan Kardec, o nosso codificador, cercado de uma série de entidades luminares, ele faz uma pergunta que recebeu o número de 783, a respeito da evolução dos povos e da sociedade. E os espíritos responderam o seguinte: ipsis literis, quando o povo não progride tão depressa como deveria, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Isso foram os espíritos que responderam. Mas Allan Kardec colocou a sua opinião e registrou o seguinte comentário dele, Allan Kardec: as ideias irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso e difícil do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Todos nós estamos imersos num processo, e esse processo
tem que ter um desenvolvimento natural e um aperfeiçoamento. E o homem é a base de tudo. O povo tem que estar na base, tem que ser ouvido. Daí a razão do dito latino, vox populi, vox Dei. É imperioso, pois, em momentos delicados, preocupantes, sim, como o que nós estamos vivendo na história de nosso país, saibamos ter a serenidade, a tranquilidade, mas ao mesmo tempo o tirocínio e a coragem para mostrarmos o papel da cidadania, sem baderna, sem desrespeitos, mas demonstrando caminhos e pontos de vista. Haja vista que em menos de 10 dias nunca vimos tantas legislações e propostas que estavam estacionadas, paradas e bloqueadas há décadas serem aprovadas. E aprovadas de uma forma diferente daquilo que tinha sido combinado até o mês passado. É importante, pois, lembrarmos que a opinião pública, ela deve sim ser levada em consideração. Nós, espíritas, cidadãos como todos os outros, temos o dever de zelar pelo país, porque nós temos uma outra visão. Porque Humberto de Campos, um grande patriota, escreveu pela mão abençoada de Francisco Cândido Xavier, no final dos anos 1930, o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Na apresentação, ele já dizia numa época que seria impossível se pensar nisso, que o Brasil também teria um grande papel no conserto do mundo. Essa possibilidade que nós estamos vendo hoje. Passa a falar sobre a destinação espiritual de nosso país. Ou seja, faz uma análise do processo histórico evolutivo do Brasil e qual é o planejamento de ordem espiritual. E quando nós olhamos com olhos de ver, fica muito claro que o papel do Brasil não é ser uma mera potência econômica capitalista a disputar espaços no mundo. O papel do Brasil não será se apresentar como uma potência militar, mas o papel do Brasil será ter, sim, uma organização política, uma organização e uma estabilidade econômica que garanta a todos os cidadãos o indispensável para viver bem, para que exerça a sua liberdade de opção, para que exerça os traços da solidariedade e da fraternidade aqui dentro. E dentro desse conjunto, desse caldeamento, que esses caracteres sejam exportados no mundo, para o mundo, abrindo os braços para as várias nacionalidades. Além de ser o coração geográfico, ele pode ser o coração que pulsa e aberto, recebendo e apoiando a população do mundo em geral. Mas a partir de uma nova proposta, de uma nova ideia de civilização, que é a civilização assentada nos ensinamentos de Jesus, assentada na proposta da doutrina social expressa nas bem-aventuranças. É importante lembrarmos que o Brasil terá esse papel, e isso ele já começa a executar no cenário mundial. Daí a razão de muitas vezes ser necessário, sim, que ocorram alguns ajustes, que ocorram a revisão, as reflexões sobre as necessidades novas e as novas aspirações,
anotadas em O Livro dos Espíritos, desde o ano de 1857. É importante lembrarmos que Francisco Cândido Xavier, o médium que foi o intermediário, o psicógrafo para essa obra, numa das suas últimas entrevistas, daquelas grandes entrevistas concedidas à TV brasileira, no final dos anos 80, para a apresentadora Hebe Camargo, ele disse, quando perguntaram sobre essa proposta de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e naquela época perguntaram, mas como, com tanta corrupção, com tanto desvio, com tantos problemas, como que nós podemos falar nisso? Chico respondeu, isso está registrado, gravado e escrito. Sim, esta é a bandeira, é esse o grande objetivo. Mas não nos esqueçamos que o próprio Cristo, que trouxe toda essa proposta, ele foi vítima desses mesmos homens. E que nós precisamos trabalhar ativa e conscientemente para que o Brasil atinja esse objetivo maior. Assim, ante todas as dificuldades e impasses que surjam, tenhamos clareza e consciência de que o mundo espiritual está atento, que o mundo espiritual não só planeja como acompanha, mas que requer de cada um de nós, cidadãos brasileiros ligados a toda e qualquer agremiação religiosa, a nossa cota de participação efetiva, defendendo a bandeira da educação de base, defendendo a bandeira da ética em todas as ações, defendendo a bandeira da igualdade de oportunidades, do respeito à diversidade e, acima de tudo, do exercício da solidariedade e da fraternidade. São essas propostas básicas que devem animar os nossos espíritos. Por isso, quando nós analisamos vidas ilustres e marcantes, como de Benedita Fernandes e outros pontos altos que surgem em todas as regiões do país, não nos esqueçamos, trouxeram a contribuição deles dentro de uma época e dentro de um contexto. Cabe a nós, agora, com todo o potencial que nós temos e em novas condições, levarmos também a nossa contribuição para que a ideia do Brasil esteja cada vez mais viva, presente em nossos espíritos, em nossas ações, em qualquer parte. E nós vivemos momentos ímpares, momentos que eram inimagináveis há tempos atrás. Quando nós falamos hoje de respeito à diversidade religiosa, nós temos aprendido a conviver com lideranças de outras religiões, somando esforços em objetivos maiores e nobres, como a campanha pela vida, onde estamos juntos, nós espíritas, com católicos e evangélicos. E há poucos dias atrás, tivemos a satisfação de receber em resposta a um ofício nosso, onde hipotecávamos apoio e solidariedade ao encontro da juventude católica em nível internacional no Rio de Janeiro, quando o arcebispo, presidente da CNBB, nos respondeu com o maior carinho, agradecendo os préstimos e o apoio apresentado a eles. Isto é o Brasil. É este sentimento de integração,
de convivência real, de fraternidade, é que nós temos que cultivar e lutarmos sempre para que essas características cada vez mais se firmem junto à cidadania brasileira, para que o Brasil seja efetivamente o coração pulsante do mundo e o berço da mensagem evangélica à luz do Espiritismo, que amplia e que faz com que essa mensagem seja mais compreendida, inclusive, por diversas faixas religiosas. Louvamos e homenageamos a Benedita Fernandes, porque foi graças a pessoas como ela, quando o Estado não tinha recurso, quando a legislação não favorecia, quando a população carente não tinha a recorrer a ninguém, eram pessoas como Benedita Fernandes, que souberam atender porta a porta, comunidade por comunidade, ao homem sofredor. Em memória a todos esses lidadores, é que hoje nós temos que trabalhar cada vez mais, mas também lutarmos pelo nosso direito de continuar a dar apoio moral, assistência espiritual, o lenitivo de ordem espiritual a todos aqueles que nos buscam, para que o direito de ir e vir esteja sempre preservado em todas as nossas ações, não só em nível de religiosidade, mas também em nível de ação efetiva junto à sociedade. Para Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a sociedade é a base, e essa sociedade é constituída por grupos familiares. Se nós quisermos melhorar a sociedade, nós temos que começar pelos diversos grupos ou constituintes do contexto familiar, para que essa base tenha desde precocemente a educação, o amor e a profilaxia contra toda e qualquer possibilidade de deturpação. Lembremos sempre, é nessa base é que nós encontramos a educação. O restante é instrução formal. Trabalhemos assim, na base sempre dessa sociedade. E é isso que o mundo espiritual espera de todos nós, espelhando-nos nos pontos altos, como Benedita Fernandes em Araçatuba, Carba Schutel em Matão, Eurípides Barçanufo em Sacramento, Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Uberaba. Que esses grandes exemplos façam com que meditemos nas palavras de Emmanuel. Vivemos momentos de aferição de valores. E ele também, em outra obra, nos recorda. Nós temos agora o compromisso de aclimatar a flor do Evangelho às características do mundo de hoje, para que levemos a nossa contribuição de paz, de educação e de aperfeiçoamento para toda a sociedade. Obrigado a todos. Agradecemos novamente aos apoios para a realização da Semana Dama da Caridade. Face Espírita, programa A Voz do Espiritismo, Rede Amigo Espírita, que está transmitindo ao vivo este evento, Centro Espírita Benedita Fernandes, Aliança Espírita Varas da Videira, Centro Educacional Benedita Fernandes de Buritama, Mil Cores Gráficos e Editores, Prefeitura Municipal de Araçatuba, Secretaria Municipal de Cultura, Museu Araçatubense de Artes Plásticas, Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Jornal Folha da Região, Cultura FM, Cristal Utilidades Domésticas e Pagan Caminhões. É com o mais profundo sentimento de gratidão que promovemos essa singela homenagem à nossa querida Mãe Dita. Com reconhecimento às contribuições da abnegada senhora
ao processo evolutivo do ser humano. Use União das Sociedades Espíritas de Araçatuba, abrangências regional e intermunicipal. Blog e notícias do Movimento Espírita. Associação das Senhoras Cristãs, mantenedora do Hospital Benedita Fernandes, agradecem a presença de todos. Que todos tenham uma boa noite. E todos estão convidados a um coquetel agora, aqui nas dependências da Câmara Municipal. Muito obrigado.